Olá, tudo bem? Aqui é Erlon Labati e eu quero conversar com você hoje sobre por que a mentalidade do franchise é tão importante mesmo que você não queira franquear o seu negócio. Mesmo que você nunca tenha pensado em franquear ou se você já tenha pensado em franquear e tenha desistido, acho que franchise não é para você, mas por que entender como que o franchise funciona, entender a mentalidade do franchise pode ajudar muito o seu negócio, pensando principalmente, né, em escalabilidade e alta performance. Beleza? Então me acompanha aqui, é um conteúdo muito técnico, então eu peço que você preste atenção para que realmente você entenda e depois eu quero saber aqui seus comentários, se você acha que faz sentido, se você consegue aplicar na prática aí no seu negócio, na sua empresa. Então vamos lá. Como eu já estava falando aqui, puxa, mas é um conteúdo sobre mentalidade do franchise, eu não quero franquear, eu acho que franchise não é para minha empresa. Beleza? Fica aqui, continua comigo que eu tenho certeza que vai ser muito rico, que você vai aproveitar demais esse conteúdo mesmo que você não queira franquear, nem agora e nem no futuro, não tem problema. Tem muita coisa que o franchise pode trazer para o seu negócio. E isso eu estou falando não só da minha cabeça, claro que eu acredito nisso, mas tem uma base técnica aqui, uma base de literatura muito bacana, que é um livro clássico de gestão de negócios chamado O Mito do Empreendedor. O autor desse livro é Michael Berger, um consultor de empresas, esse livro já tem vários anos e ele, americano, fez consultoria para milhares, né? Ele, a empresa de consultoria dele, para milhares de empresas de pequenos e médios e grandes negócios. E ele escreveu esse livro relatando assim a essência de toda essa experiência dele sobre como que funcionam os negócios, o que faz um pequeno negócio crescer e prosperar e o que faz ele ficar ali se arrastando e não conseguir avançar. E a base disso é justamente essa questão que ele coloca de personalidades. Ele fala assim que todo empreendedor, toda empreendedora, nós temos dentro de nós 3 personalidades. Tá? Então, em maior ou menor grau. Então tem gente que você ouvindo aqui, você vai se identificar, puxa, eu sou o técnico, puxa, eu sou o administrador, eu sou o empreendedor, né? E então, claro que ninguém é 100%, mas você vai ver que você tem uma tendência grande para cada uma dessas personalidades. E você entender isso, entender esse funcionamento e ver como que a gente vai ajustando isso no seu negócio é fundamental para a sua empresa crescer. Então vamos lá. Primeiro, quais são, né, essas 3 personalidades? Aqui ele identificou o seguinte: nós temos uma personalidade que é o técnico, que é aquela pessoa ou aquela personalidade, né, aquela situação em que nós gostamos muito de executar o negócio. Então, por exemplo, um barbeiro, né, um bom barbeiro que monta a sua barbearia. Então, ele é o técnico, ele gosta lá de estar, né, conversando com os clientes, de estar aprendendo sobre cortes, sobre técnicas, enfim. Esse é o negócio dele, a essência dele é fazer isso. Ele fica realizado quando ele faz um bom atendimento, um bom corte. Ele está vivendo muito ali o presente, aquela situação. Isso pode ser um dentista que é dono de uma clínica, ou mesmo que não tenha exatamente a formação, né? Nós temos, às vezes, um advogado que virou dono de uma pizzaria e ele aprendeu lá a fazer pizzas, ou ele gosta da cozinha, ele gosta disso, então ele sente prazer principalmente nisso, na execução da pizza, no desenvolver as receitas, entregar um excelente produto. Então, como eu falei, todos nós temos os 3. É interessante que se você é um empreendedor, uma empreendedora, né, um empresário sozinho, você vai ver essas personalidades conflitando aqui dentro de você. Quando eu vejo, às vezes, eu atendo empresas que têm sócios, eu vejo que tem um sócio que é mais o técnico, o outro que é mais empreendedor. Então, a gente vai também replicando isso dentro de uma sociedade. Isso é muito interessante. E entender isso aqui é muito rico, é muito valioso para o próximo passo, que daqui a pouquinho eu já vou abrir para você. Mas vamos entender primeiro quem são estas 3 personalidades, tá? Então, nós temos o técnico, que é esse que faz da operação, do negócio. O administrador. O administrador é aquele cara que tem uma visão ou aquela personalidade nossa de ter as coisas organizadas, de saber assim, puxa,
beleza, eu estou fazendo essa ótima pizza, mas isso aqui está me dando dinheiro? Qual que é a minha margem? Quantas pizzas que eu preciso vender para ter um bom lucro, né? Quantos atendimentos eu preciso realizar na minha clínica para que o meu negócio realmente possa crescer e prosperar e eu tenha uma boa margem. Então, veja, normalmente eu estou olhando para o passado para buscar estes números, para fazer uma análise para poder planejar para o futuro. Então, o administrador, ele quer sistematizar, ele quer organizar, ele quer pensar na replicabilidade dos processos, na replicabilidade das métricas, das metas. Então, ele olha para trás para ter uma base histórica para poder se organizar. Então, sempre ele está buscando essa sistematização do negócio, dos processos. Aquela pessoa, puxa, tem que ter processo, tem que ter padrão. É a nossa personalidade administradora. E temos a nossa personalidade também empreendedora, a essência do empreendedor, que é o visionário, de olhar para o futuro, de pensar em novas oportunidades, em novos produtos, novos serviços, novas parcerias. Ele sempre está olhando para o futuro, então ele tem a satisfação nisso, no novo, do crescimento, na expansão. Tá certo? Então a gente entende assim essas três personalidades, o técnico, o administrador e o empreendedor. Tenho certeza que você já pode, coloca aí nos comentários aí qual que você se identifica mais. Quem é você dentro destas três personalidades? E o que acontece aqui? Aqui esse que é a base do título do livro, que é o Mito do Empreendedor, porque começa a ter um conflito. E muitas vezes a gente pensa que o cara que é um excelente pizzaiolo, ele vai ter um grande sucesso se ele abrir uma pizzaria. Um excelente barbeiro vai ter um grande sucesso se ele abrir uma barbearia. E a gente vê que, cara, na verdade não é bem isso, porque eu preciso ter essas três personalidades. Se eu tiver, alguém que é 100% técnico, provavelmente ele vai entregar um excelente produto, um excelente serviço, mas ele não vai ter um bom negócio. Então, porque o empreendedor aqui, também o empreendedor é o cara que tem ideia brilhante, ele tem uma ideia, puxa, vamos fazer isso, eu vou desenvolver esse produto, esse serviço. E o administrador vai falar, puxa, beleza, peraí, mas esse negócio, esse produto aí vai ter demanda? E se a gente vender, vai ter margem? Vale a pena o investimento, o tempo que nós vamos executar, né? E o técnico fala, cara, eu já estou fazendo aqui o meu serviço de sempre, com maestria, com perfeição, deixa eu continuar fazendo aqui. Então esses conflitos, se são sócios, vão existindo entre sócios, se é só a pessoa, é o empreendedor sozinho, ou um casal, tem muitos casais, que nós atendemos aí, vendo muitos empreendedores que crescem, que expandem esses negócios, que são casais, então normalmente tem um ali que puxa mais para um lado, o outro para o outro, e essa combinação, ela pode ser muito positiva ou ela pode ser desastrosa. Quando que ela é muito positiva? Ela é muito positiva quando nós temos aqui um equilíbrio. Esse equilíbrio é basicamente aqui 33% de força de autoridade, de cada cada uma dessas personalidades. Então, se você tem dentro de você, se você consegue equilibrar, puxa, eu sou técnico, eu gosto de fazer o produto, o serviço aqui, mas eu sei que eu quero saber da margem. Puxa, e eu também não vou parar no tempo, eu estou vendo aqui como que eu vou crescer, como que eu vou expandir. Eu tenho equilibrado essas três personalidades. Ou seja, nós temos uma sociedade com sócios com personalidades aqui, até não preciso equilibrada aí dentro de cada um, pode ser um que é muito técnico, um que é muito administrador, um que é muito empreendedor, mas que na composição dessa sociedade nós temos um equilíbrio entre essas personalidades, entende? Aqui, você entendendo isso, e concorda? Para mim faz muito sentido. Me diz aí se você acha que faz sentido. Para mim faz muito sentido. E a gente vai ver o seguinte, este equilíbrio que faz sentido é difícil de acontecer, Porque primeiro, puxa, eu nem tinha pensado nisso, nem sabia dessa questão de personalidades. Agora que você já sabe, mesmo assim, puxa, como que eu vou fazer isso e ter esse equilíbrio? Quando a gente pensa agora num modelo de franquia, o franchising, quando você está preparando a tua empresa para franquear, automaticamente uma boa formatação, uma boa preparação da tua empresa vai forçar esse equilíbrio na gestão, na condução do seu negócio. Então veja, mesmo que, puxa, eu não vou franquear, mas eu vou utilizar as técnicas, as ferramentas, a mentalidade do franchise na minha empresa. O que eu vou fazer? Eu vou forçar esse equilíbrio e assim a minha possibilidade de chance de sucesso, de crescimento, de prosperidade do meu negócio é muito maior.
Legal, né? Mas, puxa, bacana. E como que a gente faz isso? Falei que aqui o conteúdo é técnico, é denso. Eu vou te falar como que a gente faz isso aqui no franchise e por que que isso aqui funciona. O que que a gente pensa na mentalidade do franchise? Que eu tenho que ter sistemas replicáveis, tá? Então eu tenho a minha empresa, a gente tem uma mudança de olhar. Eu não vejo a minha empresa como uma empresa que tem excelentes produtos, eu não vejo a minha empresa como uma empresa que tem excelentes serviços, mas eu vejo a minha empresa como uma empresa que tem excelentes sistemas. Os sistemas é o conjunto do negócio, tá? E este conjunto eu consigo replicar. Então isso pode ser através de franquias, pode ser unidades próprias, pode ser unidades de negócios, equipes dentro da sua empresa, se você não quiser franquear, mas eu tenho que ter esses sistemas que eles são replicáveis e a coisa vai crescendo, vai escalando, mantendo um alto nível de performance. E isso, essa frase que é fundamental, independente de pessoas específicas. Isso aqui é muito rico, é muito importante, porque quando a gente vai desenvolvendo, crescendo, eu vejo às vezes muitos treinamentos, e que acho que é totalmente correto, falo, puxa, tua empresa tem que rodar, tem que funcionar bem, independente de você. Você vai ficar 30 dias de férias na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde que você quiser, e a tua empresa vai continuar rodando. Puto, perfeito, ótimo, isso aí é maravilhoso e tem que ser assim mesmo. Porém, às vezes eu vejo que muita gente fala, puxa, não depende de mim, mas tem um cara, tem o meu gerente lá, tem o meu braço direito, tem alguém que está fazendo o meu papel lá. E se eu perco essa pessoa, a empresa acaba desmoronando ou eu acabo perdendo muito, vai me dar uma dor de cabeça enorme. Quando a gente tem uma mentalidade franchise, eu tenho um modelo replicável que eu não dependo de pessoas específicas, eu dependo sim de pessoas, muito. A importância, o olhar que a gente tem para pessoas, eu vou te mostrar aqui na sequência como é importante esse pensamento de pessoas dentro da mentalidade do franchise, a importância que a gente dá para isso, mas não de pessoas específicas. Aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma franquia chamada Escola Guga, né? Do Guga Kirten, o Gustavo Kirten, nosso ídolo do tênis brasileiro. Então, uma rede de franquias de escolas de tênis. E o que eu vejo? Quando eles vão colocar uma unidade uma nova unidade, muitas vezes o franqueado compra a franquia e fala, puxa, aqui na minha cidade eu sei quem é o melhor professor de tênis, que todo mundo gosta do cara, eu vou contratar esse cara para trabalhar na minha franquia aqui da Escola Guga. O que a franqueadora fala? Não, peraí. Esse cara já é uma estrela, ele já tem o jeito dele trabalhar, ele tem a imagem dele, os clientes dele, deixa ele lá. Vamos pegar e vamos formar aqui um professor de tênis, talvez alguém que nem seja um atleta de tênis que não seja professor ou um professor iniciante. Nós vamos ensinar a nossa metodologia para esse professor e ele vai replicar. Porque assim eu não fico refém daquela pessoa que tem aquele nome, que tem aquela autoridade, porque a autoridade é o meu sistema, é minha metodologia, é o meu modelo de negócio. Puxa, e esse professor eu treinei, puxa, daqui a pouco ele não quis mais, ele mudou de cidade, mudou de área, mudou de emprego. O que tem? Não tem nenhum problema nenhum. Eu vou trazer outra pessoa, formar naquela mesma metodologia e ele vai replicar e a minha unidade, meu sistema vai continuar funcionando muito bem. Eu tenho também clientes de um salão de beleza, de alto padrão, muita qualidade, mas faz uma coisa muito diferente, que não tem os profissionais estrelas, que isso é clássico, né, no mundo do salão de beleza. Não, a pessoa paga luvas para a pessoa vir trabalhar no meu salão, porque vai trazer os clientes. Não, eu tenho aqui um book, né, um guia de penteados, um guia de maquiagens em que o cliente e a cliente vai chegar e vai dizer, é isso aqui que eu quero. Independente do profissional, qualquer profissional que for me atender, ele sabe fazer aquilo, ele vai executar e entregar aquilo que está no seu cardápio de penteados, de maquiagens, de escovas, enfim, de todo o atendimento que pode acontecer naquele salão. E veja, sai um profissional, entra outro, vai fazer o treinamento para conseguir entregar justamente aquilo que está sendo oferecido. Então, isso é uma demonstração prática do que a gente está falando aqui em sistemas replicáveis que funcionam independente de pessoas específicas. Eu sempre vou precisar de um excelente professor de tênis, um excelente profissional de uma maquiadora, mas se eu
perder aquela pessoa, eu posso colocar outra, treinar na mesma metodologia e ela vai rapidamente conseguir manter o nosso sistema girando, funcionando muito bem, tá? Então, puxa, que legal, isso aí anima, né? Tenho certeza que qualquer empreendedor, qualquer empreendedora aí, fala, puxa, eu sei que hoje na minha empresa, se eu perder a pessoa X, meu negócio vai desandar. Se eu perder aquela pessoa, eu tô frito. Então, puxa, a gente tem que montar o nosso sistema de um modo que não dependa dessas pessoas específicas. Eu dei alguns exemplos, mas eu quero te mostrar, puxa, como que eu faço isso aqui na prática no meu negócio. Eu tenho que ver a minha empresa, e isso o Michael Gerber fala no livro dele, como se fosse, né, uma máquina. E ele fala assim, um conceito que ele usa é turnkey, né, que traduzindo seria virar chave, como um carro em que você vira a chave e sai andando. Você não precisa ser um mecânico, você não precisa ser conhecer autoelétrica, você não precisa, né, saber os detalhes de como que funciona o motor do carro, as engrenagens, o câmbio, mas você tem um carro, você vai ter um manual de instruções. Quando a gente, né, você compra um carro, você tem lá um manual de instruções, porque quando acende uma luz no painel que você não sabe, puxa, não sei o que é, você vai ter um manual de instruções, você vai, essa luz aqui está indicando esse tipo de problema aqui no sistema de freio ABS. Opa, então você já tem um indicativo, ou precisa substituir o fluido do freio, não sei o quê. Então, você tem um manual de operações que você não precisa ser um especialista em carros, você vai conseguir conduzir aquilo lá, e para começar a funcionar é só virar a chave. E aqui a gente quer uma empresa que a gente possa virar a chave e ela comece a funcionar. Para que isso aconteça, eu preciso entender minha empresa como sistemas, já estou falando bastante de sistemas, e 3 tipos de sistemas que são as grandes peças dessa máquina. Isso aqui, eu não aposto que você não tinha visto a tua empresa desta forma aqui ainda. Que eu tenho sistemas duros, que são os hard systems, os sistemas suaves, né, os soft systems, e os sistemas de informação. Beleza? O que é isso? Olha para a tua empresa com esse olhar e vamos separar isso. O que é hard system? São todos aqueles, o palpável ali, o que é realmente equipamento. Pode ser tecnologia, pode ser um computador, pode ser um software, é uma máquina, é um forno, né? É um secador de cabelo, é uma cadeira de dentista, é um layout conduzindo para a venda, é uma gôndola. Toda a estrutura física e de tecnologia, né, da tua empresa são os hard systems, são aqueles que você compra, o que você assina, um sistema de gestão, um software, uma infraestrutura que você tem ali de equipamentos, máquinas, tecnologias, ferramentas, organização ali, né, layout da tua empresa, da tua loja, do teu negócio. Esses são os hard systems. Veja, tu já tinha pensado separado desta forma? Outra parte, os soft systems. Aqui a gente está falando de pessoas. Lembra que eu falei que é muito importante a questão de olhar para as pessoas? Aqui, se eu estou olhando para as pessoas, e não quer dizer, quando eu falo assim, puxa, vem a empresa com uma máquina, tem gente que já vai falar, nossa, não, mas isso é robotizado, vai perder a essência. Não, de maneira nenhuma, tá? Eu estou falando aqui que as pessoas são fundamentais e até que eu tenho uma das peças para que essa minha máquina funcione são as pessoas. E aqui o que a gente fala? A gente fala de cultura organizacional, a gente fala de treinamento, a gente fala de comunicação interna, a gente fala de resolução de problemas, de manuais, de treinamentos, de know-how, de comportamento, de postura, tudo relacionado a pessoas, nós temos aqui nos nossos soft systems. Então eu tenho uma parte da minha peça, da minha empresa, um módulo que é o hard systems, outro que tecnologia, equipamentos, outro que são as pessoas, cultura, treinamento, informações, comunicação, manuais, processos, tá? E eu tenho um terceiro conjunto aqui de sistemas que são sistemas de informação, que são as minhas métricas, para eu poder fazer assim, a minha gestão financeira, quanto que eu tenho que vender, quanto que eu estou tendo de margem, a satisfação dos meus clientes, o NPS, o turnover, a taxa de substituição, de mudança de equipe, de funcionários. Vejam que são 3 sistemas que eles funcionam de uma maneira integrada, que se você entender bem esses sistemas, você vai puxar, isso aqui é a essência da minha empresa, você consegue replicar de uma forma
muito estratégica, pensando no crescimento, na replicação do seu negócio. Entende? Então, esses 3 conjuntos, eles permitem que a gente tenha uma máquina, a nossa empresa seja uma máquina em que a gente vai conseguir replicar. E eu preciso ter essa leitura, ter essa visão de diferenciar aqui os sistemas da minha empresa. Senão eu vou tratando o negócio de uma forma meio maluca. Tem que fazer isso, tem que contratar. Não, eu estou falando de qual sistema. E daí a gente vai se organizando e vai crescendo. Então eu tenho um negócio turnkey, né, que eu estava falando, que é... Qual é o objetivo final? Que eu tenho uma operação impecável, eu tenho esses sistemas que funcionem muito bem, de uma maneira integrada, tudo documentado, então através dos manuais, dos processos, com treinamento replicado. Puxa, faltou uma peça que eu não tenho mais aqui, que peça que é? Ah, é um forno. Opa, beleza, vou comprar outro igual, já tenho um guia, as especificações para eu substituir aquele forno que eu preciso trocar. Eu vou montar uma outra unidade. Puxa, que forno que eu vou comprar? Já tenho isso pré-definido, certo? Eu não preciso pensar cada vez. Mudou uma pessoa, saiu uma pessoa do time. Puxa, eu já tenho um treinamento pronto, preparado para aquela pessoa entrar e passar por aquele treinamento e começar a operar. E se eu tenho tudo isso funcionando, eu vou conseguir resultados replicáveis, né? Independente das pessoas específicas. Muito dependente de pessoas, mas não de pessoas específicas, para que essa minha máquina ela possa continuar girando e eu possa continuar replicando. Por isso que a gente vai vendo, puxa, tem redes que, nossa, daqui a pouco estão com 50 lojas, passam um tempo, estão com 100, daqui a pouco estão com 300. Puxa, como que os caras estão crescendo tanto e crescendo com sustentabilidade, com eficiência? Porque conseguiram definir, montar esse modelo de sistemas equilibrado, em que quando a gente tem esse sistema bem equilibradinho, as nossas personalidades estão equilibradas aqui e o negócio é replicar. Então olha só, que coisa interessante, bacana que o franchising nos traz e esse equilíbrio dos perfis. Sabe, normalmente quando uma franquia começa, esse perfil não está equilibrado. Quando a gente vai fazendo esse processo de formatação, de preparação da franquia, é que a gente vai montando esses sistemas e a gente vai equilibrando aquelas personalidades que eu estava comentando com você. Quer ver só um exemplo que, com a minha experiência, como eu já fiz isso aí para mais de uma centena de empresas, transformando em rede de franquias, eu consigo ver a pessoa que chega assim, veja aí se você não se encaixa ou se você já não viu alguém que se encaixa nesse perfil, que é assim, puxa, eu tenho aqui um negócio fantástico, minha loja de bolos e tal, mas eu tenho medo de franquear, porque se eu franquear, vou passar a receita e a pessoa vai ter a receita e ela não vai precisar mais de mim, por que ela vai querer continuar sendo minha franqueada? O que eu vejo aqui? Com certeza, se o valor que você tem na tua empresa é somente a receita, então não é para franquear, não é para replicar dessa forma. É mais fácil você vender, faz um livro de receitas e vende o livro de receitas. Porque o que é essa pessoa? Já pensa aí, coloca aí, escreve nos comentários aí. Qual que é o perfil, qual que é a personalidade daquelas 3 personalidades que essa pessoa tem? É o técnico, né? Porque ela tá focada, não, o meu bolo, fazer o bolo aqui é o sucesso do meu negócio, o segredo do meu negócio está aqui. Puxa, quantas excelentes confeitarias, escolas de confeiteiros, confeiteiros super renomados que eu posso ir lá e contratar esse cara e ele pode desenvolver um bolo igual ou, desculpa aí, talvez até melhor do que o seu, entendeu? Mas é que quando você vai replicar, você não está replicando só uma receita de bolo, você está replicando um negócio que tem sistemas, tem funcionamento, como que vende, como que atende o cliente, como que compra, como que é a abordagem, como que é a sua comunicação, como que é a linguagem. Qual que é o resultado esperado? Quais são as métricas que vão dizer se está indo para um caminho bom ou ruim? Como que eu faço para aumentar o ticket médio? Tá vendo? É um mundo de coisas que tem os aspectos técnicos, que é importantíssimo, a receita, a qualidade do produto, fundamental, mas eu tenho uma análise de administração, do administrador, de planejamento, de margem, de custos, eu tenho uma questão do empreendedor, de inovação, de comunicação, de marca, de crescimento. Então, quando a pessoa fala, se eu perder minha receita, puxa, essa pessoa é totalmente técnica. Eu digo, cara, não dá para replicar o modelo com essa personalidade que ela tem hoje e o modelo de negócio dela que está fincado totalmente no técnico. Eu tenho que fazer uma formatação, equilibrar isso para daí sim ela poder replicar. Que daí a receita é uma parte, mas
eu tenho outra parte e tenho outra parte dividido que compõe o modelo de negócios de sucesso, um sistema replicável de sucesso. Vou dar um exemplo aqui, ó, bacana, tem para a gente perceber isso aqui na prática. E hoje, quando eu converso com uma pessoa que vem falar comigo que quer franquear, eu já consigo identificar normalmente, né, e muitas vezes, rapidamente, qual que é a personalidade forte dela e o que a gente vai precisar fazer para equilibrar isso. E tem pessoas que já têm equilibrado, puxa, são aqueles negócios que já está prontíssima aí para franquear, para expandir. Vamos só realmente organizar a casa para começar a expandir e crescer através de franquias ou através de unidades próprias, se você não quiser franquear. Que é a pessoa que chega assim, olha, eu tenho tudo organizado, eu já tenho experiência aqui, eu tenho tudo planilhado, eu sei todos os meus números, a minha gestão de estoque está perfeita, está tudo bacana, organizado, eu tenho os produtos cadastrados, fornecedores catalogados com notas e não sei o que, tudo lindo. Eu falo, pô, e quanto que está tendo de lucro? Quanto que está vendendo? Quanto que está crescendo? A gente ainda não está performando bem, não está lucrando muito. É a pessoa que tem total do administrador, tudo organizadinho, mas, cara, falta aquele pegada do empreendedor para crescer, para vender, para gerar um negócio, fazer funcionar. E também tem o último caso aqui para exemplificar na prática, aquela pessoa que chega e fala, cara, eu tenho um negócio fantástico que me ajuda a franquear, porque vai ter mais de 1000 unidades e é um negócio fantástico, incrível e tal. Pô, que legal, que bacana. Me fala onde que é aí, quero conhecer esse negócio. Não, mas é que ainda não existe, está aqui na minha cabeça, é uma ideia que eu tenho e tal, não sei o quê. Esse é 100% empreendedor. Eu falo, cara, muito legal, mas a gente precisa ter aqui como que vai executar isso aqui na prática, como que vai gerenciar isso, como que vai crescer. Entende? Então, olha só que legal. Tudo está certo, mas a gente tem o sucesso quando a gente consegue equilibrar. Então, coloca-se a visão do franqueador, que é uma visão que você... eu considero que você deva ter, mesmo que você não seja franquia, mesmo que você não queira franquear, é olhar o seu negócio de fora. Puxa, eu não estou ali no meio daquela bagunça da correria, da agitação, que faz parte de uma empresa vibrante, uma empresa que vende, que cresce, mas eu sou uma pessoa que eu consigo olhar de fora e ver aqueles sistemas, você lembra? Hard systems, soft systems, sistemas de informação, eu consigo ver e, no final, gerar o melhor produto. Eu fiz aqui, com o apoio da IA, um videozinho, né? Para exemplificar isso, para a gente visualizar, olha só, como se fosse o dono do negócio, visão do franqueador, olhando os sistemas, olhando as pessoas, as máquinas, os processos, e no final tem um produto que é muito bom para vender, para escalar e para gerar sucesso no seu negócio. Então, puxa, fica aqui nesse momento aqui essa provocação. Olha a sua empresa de fora, como se não estivesse ali envolvido naquele dia a dia, mas sim olhando de fora, vendo os seus sistemas e vendo como que você vai replicar independente de pessoas específicas. Esse é um ponto muito fundamental. Puxa, eu tô falando tudo isso, falando aqui, enchendo a bola desse modelo, desse linha de pensamento do franchise, mas será que franchising é tudo isso aí mesmo? Será que é tão bom assim? Vamos lá. Globalmente, no mundo, nós temos aí um crescimento médio anual em torno de 3%. Que segmento, que negócio que vem crescendo, né? De uma maneira consistente. Isso há mais de uma década, 3%, né? Ao ano, de uma maneira consistente. Negócios sólidos, negócios robustos aí, tradicionais, né? Se você comparar com negócios que não são franquias, são negócios independentes, você vai ver que realmente o crescimento do franchise é muito grande. Mais de 805 mil unidades franqueadas nos Estados Unidos, tanto que nos Estados Unidos as redes de franquias elas vão crescendo já muito mais para fora dos Estados Unidos, porque lá já 80% de todo o mercado varejista, alimentação, negócio, serviço, ali, são já redes de franquias. Então quase já não tem muito espaço para crescer internamente, eles vão crescendo muito para fora de tão consolidado que está esse mercado lá. E o mercado canadense, o francês, o português, a China, no mundo inteiro o franchising vai crescendo e crescendo muito bem de uma maneira consistente. E no Brasil? O Brasil é um crescimento enorme aí. Nós temos desde
vamos colocar aqui, ó, desde 2004, tá nesse gráfico, mas a gente pode até voltar desde 94, que foi quando surgiu a primeira versão da lei de franquias no Brasil. O crescimento é muito contínuo. Hoje nós temos aí cerca de 3.100 franqueadoras com cerca de 185 mil unidades franqueadas, mas a gente tem muito para crescer ainda no Brasil, só que vem crescendo. O único ano que, né, que não teve um crescimento foi justamente no Covid, né? Mas depois já se recuperou e hoje já voltamos superando muitos números anteriores que a gente vinha crescendo antes da época do Covid, aí que já ficou lá para trás, graças a Deus, e continuamos crescendo muito. Setores em destaque, eu quis trazer aqui, porque mais forte no franchise é alimentação. Então a gente fala, poxa, mas meu negócio não é de alimentação, será que tem a ver? Então ficou muito marcante na alimentação no franchising, e no Brasil, e no mundo, e continua sendo sempre a maior fatia, as maiores franqueadores, o maior número de unidades são de alimentação, porém muitos outros segmentos vêm se desenvolvendo muito bem. Aqui a gente vê uma distribuição, alimentação ali é o maior, mas saúde e bem-estar, então estética, academia, salões, clínicas, de mais diferentes segmentos ali estão aqui nesse setor. Vejo que vai crescendo e crescendo muito. Educação, escolas de línguas, escolas de ensino profissional, escolas de tecnologia, moda e acessórios, serviços automotivos, casa e construção, outros setores. Então hoje a gente tem franquia de tudo. Sabia que o Ibis, conhece o Hotel Ibis? É uma rede de franquias, né? Franquias de academia. Há anos atrás não existia. Hoje é difícil você ver uma academia aí que você fala, puxa, não é franquia, não participa de uma rede, será que vai aguentar, né? Porque é isso, normalmente as redes de franquias vão crescendo e crescendo com tanta força, com tanta pujança, que é difícil você competir num segmento em que tem boas franquias estabelecidas de uma maneira independente. Então veja, o que eu estou mostrando aqui, tem franquias de todos os segmentos. Então se você pensa, puxa, não, mas isso aí não se aplica para o meu negócio, aplica para todos os negócios, tá? Então aplica para serviços, para comércio, para agro, temos franquias no agro, franquias de fábrica. Então não tem desculpa para achar que para o seu segmento, para o seu negócio, essa mentalidade que nós estamos colocando aqui não vai funcionar. E quem sabe até você pense na possibilidade de franquear o seu negócio, né? Então, qual que é a essência que a gente tem aqui, que eu quero passar para você, no sentido de aplicar na sua empresa, é você ter uma equipe muito pequena, que é uma equipe da franqueadora, fazendo essa analogia com a mentalidade do franchise, é um time pequeno, mas muito qualificado, que ele é capaz de ver, de organizar esses sistemas, esses modelos de negócio replicáveis e conduzir, né, essas unidades, essas operações, essas equipes. Então é como se fosse assim, eu tenho aqui um cérebro estratégico, né, com visão de futuro, com organismos, com documentos, com processos em que essa equipe pequena, super qualificada, ela vai dando as diretrizes e vai monitorando o andamento das minhas unidades. Por isso que eu consigo ter uma rede com muitas unidades, centenas de unidades, talvez milhares de unidades, e a equipe da franqueadora, proporcionalmente, ela é muito pequena. Fala, puxa, tem 500 unidades e a equipe da franqueadora só tem 30 pessoas? Como que pode isso? Pode, porque isso é um time pequeno, super qualificado, que está olhando e está conduzindo, né, a operação, a execução desses negócios por outras pessoas que estão seguindo processos, documentos, manuais, modelos, sistemas que já foram pré-estruturados. Então, para que isso aconteça, eu tenho aqui como exemplo algumas ferramentas, né, do sistema de franquias que nós utilizamos para que isso aí aconteça. Eu vou aqui só passar rapidamente para você ter uma ideia. Claro que o objetivo não é esmiuçar cada uma delas, mas só para você ver quanta coisa. E tem coisas que não são talvez específicas só do franchise, que já é da gestão, mas nós no franchise usamos muito, e coisas que você pode usar do franchise aí na sua empresa mesmo, que você não queira franquear. Então, manuais. A gente tem um manual de implantação de uma unidade, como que eu monto essa minha máquina de operação, como que eu toco essa máquina no dia a dia, e gestão, como que eu analiso e faço com que essa máquina ela funcione e gere resultado. Universidade corporativa, eu tenho que ter uma universidade dentro da minha empresa, né,
Hoje pode ser 100% online, virtual, em que todo o conhecimento, treinamento, manuais, processos estão lá. Onboarding de franqueados. Quando alguém entra na minha rede de franquias, ela vai entender como que é esse meu funcionamento, como que essa máquina funciona. Ela não vai cair de paraquedas, ela vai chegar, opa, é assim, ó, essa é a forma de pensar, essa é a nossa cultura, essa é a nossa, nesse conjunto de sistemas que faz com que o nosso modelo seja replicável e dê resultados para todo mundo. Consultoria de campo, que é visitar as unidades, entender o que está acontecendo, ver como que pode ajudar. Consultoria para sucesso franqueado. Aqui você não precisa nem ir a campo, mas você analisando números, analisando o modelo de negócio, o que ele está trabalhando, você consegue ajudar esses franqueados. Reuniões mensais, individuais de análise de performance. Então lembra que tem um time pequeno, esse time pequeno ele não está lá no dia a dia nas operações, mas ele está fazendo reuniões com essas pessoas cabeças, né, de cada unidade, que podem ser os franqueados, podem ser gerentes, no caso de unidades próprias, e ele está conduzindo e acompanhando e monitorando a performance e fazendo aquele né, mecanismo ali cirúrgico. Puxa, estou vendo que a tua unidade está ruim aqui, então é esse parafuso que você tem que apertar, é essa correia aqui que você tem que afrouxar para que a coisa funcione e você fique no nível das outras unidades da nossa rede. Monitoramento em real time, aqui indicadores de desempenho, o que eu vou medir, e não é um mundo de indicadores, mas aqueles indicadores chaves que são necessários, fundamentais para o sucesso, para o resultado do meu negócio. Eu vou analisando em tempo real, né? A gente vai vendo a maioria das franqueadoras aí, a gente tem lá um BI, tem uma tela, você vai na franqueadora, tá lá uma tela mostrando em tempo real ou com um delay ali de um dia, qual que é a performance, como que estão acontecendo os indicadores daquela rede toda. E se você tem uma rede, o que é legal? Você vê, puxa, tem 2% aqui que está fora, que está destoando, está muito abaixo. O que esses caras estão... O que está acontecendo aqui de errado para que a gente possa fazer, ajudá-los a ficar na média. E tem alguns que estão despontando. Puxa, o que eles estão fazendo aqui que podem servir de inspiração, de referência, de aprendizado para o restante da rede. Cliente oculto, muitas empresas de cliente oculto começaram justamente, que foram criadas para atender redes de franquias e hoje atendem outras empresas, que é ter um cliente, né, que não é um cliente real, mas é um cliente que está indo lá, né, contratado para analisar todo o funcionamento. Será que todos os sistemas daquela nossa máquina está funcionando bem? Então ele vai com esse olhar para gerar um relatório e dar um feedback. E NPS do cliente, que é qual que é a nossa nota de satisfação desse cliente, e tanto também a nota de satisfação dos franqueados, ali no nosso caso, ou até se você estiver pensando em unidades próprias dos teus gerentes. Os teus gerentes estão com uma satisfação da tua equipe, da franqueadora, ou tua equipe cérebro aqui da tua empresa, eles estão sendo bem suportados, eles estão conseguindo ter os subsídios, as informações, as orientações, os materiais, os processos para que eles possam replicar lá na ponta o modelo de negócio previsto. Então vejo que tem muitas ferramentas aqui para executar, para formatar. Por isso que eu falo, quando a gente vai colocando tudo isso aqui, eu estou equilibrando, eu estou forçando aquele equilíbrio entre as personalidades, porque aqui eu estou falando de inovação, estou falando de gestão, estou falando de operação, estou falando de técnico, de administrador e de empreendedor. Depois de tudo isso, talvez você até tenha pensado, esse não quero te convencer a franquear, mas talvez você tenha pensado, puxa, será que não faz sentido eu franquear meu negócio? Não tinha pensado nisso, eu não queria, mas parece que é tão interessante, o mercado do franchise é tão crescente, é tão robusto. Quando que a gente deveria considerar franquear o nosso negócio? Quando a gente quer crescer com mais segurança jurídica. Então, por exemplo, eu já fui fazer aplicar uma imersão sobre franquias no interior de São Paulo e estava lá o pessoal da Cargill, né? Cargill aí grande player, né, do agronegócios. Puxa, mas vocês têm franquias? Tem franquias, né? Então eles têm mais de 100 franqueados. E por que vocês optaram pelo sistema de franquias? Segurança jurídica. Eu tenho um modelo de negócio, eu tenho uma preocupação que ele seja replicado, que ele funcione, que eu tenha o domínio do processo, da comunicação com o meu cliente lá na ponta, de uma forma que eu defina como deve ser. Depois de todo esse trabalho, eu não quero perder, de repente eu tenho um vendedor e ele, não quero mais trabalhar com você e eu perco tudo aquilo. Não, eu tenho uma série de seguranças
jurídicas que o franchise não dá. Nós temos uma lei de franquia que já foi atualizada em 2019, então nós temos um modelo jurídico muito consistente, muito maduro, que permite você crescer com segurança. E quando eu quero crescer, e eu tenho aqui duas barreiras que o franchise me ajuda a superar. Uma é a barreira financeira, porque, puxa, você tem um bom negócio. Vamos supor que para montar um negócio como o seu tem que investir 300 mil reais. Puxa, então se eu quiser montar 10 unidades, eu tenho que ter 3 milhões. Se eu quiser montar 20 unidades, 6 milhões. Puxa, e essa conta vai crescendo. Você fala, puxa, meu negócio é bom, mas eu não tenho todo esse caixa, ou mesmo que eu não quero colocar todo esse caixa aqui no negócio e tal. Então eu posso crescer, que quem vai estar colocando o dinheiro são os franqueados. Eu estou crescendo com o dinheiro de outras pessoas, desses franqueados que decidiram investir no meu negócio. Então, a cada unidade, além de você não ter que colocar 300 mil para montar, porque quem vai colocar o franqueado, você vai receber já uma taxa de franquia só para você passar o teu know-how, teu conhecimento, toda a tua experiência para esse franqueado, fora depois a receita recorrente, que é o grande X da questão. A gente quer essa receita recorrente que você vai ter dos teus franqueados. Então, financeiramente é ótimo para o seu negócio, para você poder crescer sem precisar investir, né, grandes somas de valores. E a outra barreira operacional. Imagina você ter aí 50 unidades do seu negócio espalhadas pelo seu estado, espalhadas pela sua região inteira ou pelo Brasil inteiro. Puxa, você ter gente boa, né, conduzindo cada uma dessas unidades. A gente falou que o modelo tem que funcionar sem depender de pessoas específicas, mas todo negócio depende de pessoas. Então, para você ter à distância essas pessoas, né, e você conseguir que todas as 50 unidades tenham, né, os gerentes, e quando sai um, você vai ter que buscar outro e tal. Sendo longe da tua sede, isso vai complicando. Então, se você tem um dono em cada unidade, esse dono ele é mais consistente, ele é fixo, ele está com o seu olhar de dono lá na ponta. Então, ele que vai se preocupar em ter a equipe ali que vai executar o modelo replicável do seu negócio, o modelo ali turnkey, como diz o nosso amigo Michael Berger do Mito Empreendedor, que é muito bacana. Então, se você quer crescer, mas não quer superar uma barreira de necessidade de capital, quer superar uma barreira de necessidade de pessoas, de estrutura operacional para crescer, o franchising pode ser muito interessante para o seu negócio. Eu coloco aqui um pré-requisito fundamental: que seja um bom negócio, que seja um negócio lucrativo. Não adianta a gente querer fazer crescer um negócio através de franquias, um negócio que ele não é lucrativo, que ele não é um bom negócio. Puxa, Aaron, legal, interessante. Quais serão os próximos passos aí, então, se eu quiser franquear? Definir esse modelo de negócio dessa sua unidade, turnkey. O que é isso aqui? Por exemplo, talvez você tenha, vai ficar fácil de a gente entender, um restaurante que tem salão, faz eventos, tem delivery, serve encomendas. Imagina só, é uma operação extremamente complexa, grande, difícil de trabalhar. Mas você vê, puxa, se eu fizesse só um restaurante pequeno, só focado no delivery, talvez fosse mais interessante para replicar. Ele pode ser um negócio lucrativo, mais fácil de operar, com menor investimento. Então você vai definir qual que é o modelo que eu vou crescer. Será que eu vou crescer com toda essa operação pesada? Difícil? Não. Eu vou fazer um recorte e vou fazer isso. Ou uma agência de marketing digital. Puxa, será que eu vou replicar em que o meu franqueado ele vai prospectar clientes, ele vai ter um relacionamento com os clientes, ele vai executar o serviço, ele vai criar artes, ele vai ter um designer, ele vai ter um redator? Como que vai funcionar? Vejam, tem uma complexidade aqui. Eu posso ter uma franquia, né, de marketing digital em que os meus franqueados eles não precisam se preocupar tanto em captar clientes. Eu tenho uma marca forte que eu vou trazer clientes e vou distribuir para eles executarem. Você já deve estar imaginando aí qual que é a franquia que funciona assim, né? É a V4, investe muito em marketing digital, em marketing, comunicação, então ela traz muitos clientes e vai distribuindo esses clientes para os seus franqueados que vão operar e executar. E a gente tem outras franquias de marketing digital que fazem o contrário. Não, o trabalho do franqueado é captar, prospectar, buscar os clientes. Só que quando ele consegue o cliente, ele manda o serviço, ele não precisa ter um copy, um redator, um designer, um web designer,
um publicitário na sua equipe. Ele vai mandar esse serviço que ele captou para a sede lá da franqueadora que vai executar e vai entregar para o cliente. Veja que então é a definição do modelo de negócio que você vai crescer. E esse modelo de negócio, então, aqui envolve qual é o papel do franqueador, o papel do franqueado, projeções financeiras para essa conta vai fechar, vai ser um bom negócio para o meu franqueado, vai ser um bom negócio para mim como franqueador. No final, todo mundo tem que ganhar dinheiro, a gente quer crescer, quer expandir para ter um negócio lucrativo e próspero. E eu tenho que, sabendo de tudo isso, puxa, o modelo é bacana, a projeção financeira me diz que vai ser bom para mim, vai ser bom para os meus franqueados, eu vou estruturar, né, esse meu modelo de franquia, que é a formatação, entender aqui os sistemas, hard, soft, information, que compõem o meu modelo de negócio. Estruturar isso através de manuais, de processos, para que a gente possa replicar para os nossos franqueados, como que eu vou fazer o meu suporte, qual que é o meu papel como franqueador aqui no guia do franqueador que a gente precisa desenvolver e, claro, depois os documentos jurídicos e a forma de expansão de venda de uma franquia. Você já viu todo esse sucesso conseguido pelo franchise ou por empresas que não são franquias, mas aplicam o modelo, a mentalidade de franquias nos seus negócios. Já fiz consultorias para grandes empresas que não são franquias, não querem franquear, mas que quiseram colocar isso aqui nos seus negócios. Então, de repente, pode ser o teu caminho. De qualquer forma, fica aqui essa reflexão. Cara, se torne uma franquia, ou pelo menos, se você não se tornar uma franquia, pense como uma franquia para ajudar na performance e na escalabilidade do seu negócio. Muito obrigado. Eu sou o Aaron Labati, espero que você tenha gostado, tenha compreendido, tenha mudado aí alguns conceitos na sua cabeça. Deixe aí seus comentários, pergunte. E se você quiser conversar comigo, conversar com a minha equipe, a gente vai deixar um link aqui embaixo para você entrar em contato e ver como que a gente pode te ajudar nessa jornada para ter maior escalabilidade, melhor performance no seu negócio, com franquias ou não, mas usando sempre a mentalidade do franchise.